Conhecemos quem foram selecionados para os times ideais da NBA, e se você não viu ainda, eles estão na tela. Por muito tempo, essas listas são usadas para definir quem foram os melhores atletas da temporada e servem como conquistas pessoais e abrem discussões quando os jogadores são comparados, mas nos últimos anos, tais listas começaram a apresentar um certo problema, principalmente referente aos recém-introduzidos contratos chamados de Supermax. Agora, o que são esses contratos e como um jogador consegue se qualificar para nós vamos abordar depois. No momento, vamos falar das falhas que envolvem os times ideais da NBA. Então esses times, ou All-NBA Teams, servem para representar quem foram os 15 melhores atletas da NBA na temporada regular, ou seja, qualquer coisa conquistada na pós-temporada não conta para as escolhas dos atletas. Eu só estou falando isso porque ainda existe essa ideia que as pessoas trazem às vezes quando os escolhidos são anunciados, falando do que eles fizeram na pós-temporada. Então, só para deixar isso bem claro, somente a temporada regular conta, tanto para as seleções dos times ideais quanto os prêmios de MVP, Defensor do Ano, etc. Bom, os jogadores selecionados são divididos entre o primeiro, segundo e terceiro time. Cada atleta é colocado em uma categoria referente à sua posição, sendo elas a posição de guard para armadores e ala armadores, forwards para a posição de ala e ala pivô e center para a posição de pivô. E aí nós já temos o primeiro problema. Em uma era onde as posições já não definem mais um jogador, não precisa olhar muito para percebermos que certos atletas têm mais chances de fazer parte dos times do que outros. Vejamos um exemplo. Jimmy Butler pode atuar tanto na posição 2 como na posição 3, dependendo da necessidade de seu time. Isso significa que o atleta tem o dobro de chances de entrar para um dos times ideais, já que ele pode entrar como um guard ou como um forward, e considerando que são 2 vagas para cada um dos 3 times, o jogador tem bem dizer 12 chances de entrar para um dos times ideais. Mesmo ele sendo um caso mais específico, isso pode acontecer, e mesmo para um atleta que joga apenas como armador ou apenas como ala, eles ainda têm 6 chances de fazer parte de um dos times. Um pivô nesse caso tem apenas 3 chances, e isso é um dos principais problemas quando esses times são definidos como os supostos melhores da liga. Vamos ver uma situação hipotética agora. Considere os exemplos que eu irei usar apenas para explicar o que eu quero dizer e não como argumentos que um deveria estar acima do outro. Comparando então Karl-Anthony Towns e Blake Griffin, você pode dizer que Towns teve uma temporada melhor que Griffin. Sim, a posição do time interfere, mas novamente, falando apenas hipoteticamente, digamos que o pivô foi superior e merecia estar à frente do ala pivô, ele ainda ficou de fora porque suas chances eram a metade do que a do outro atleta. O que eu quero dizer é que os melhores atletas deveriam fazer parte dessa lista independentemente de sua posição. Se isso significar que mais guardas vão entrar, que seja, essa é a representatividade dos melhores. É um dos motivos pelo qual jogadores como Mike Conley nunca entraram para tais times, porque a quantidade de armadores de qualidade preenchia a lista e Conley ficava de fora, mesmo talvez jogando mais do que atletas que eram selecionados como forwards ou centers. Selecionar atletas por posição limita as opções, o que pode resultar em jogadores ficando de fora, mesmo merecendo mais sobre atletas que jogam em posições onde não existem muitos concorrentes, ainda mais considerando que a posição não são mais tão significativas, e você tem atletas que conseguem atuar em 3 posições diferentes, dobrando suas chances, enquanto pivôs estão presos a 3 seleções apenas. O segundo problema é como tais jogadores são escolhidos. A seleção é feita através de uma votação executada por um painel de escritores de esporte e comentaristas dos Estados Unidos e Canadá. Isso não parece nada fora do comum, mas a realidade é que tais especialistas, digamos assim, podem e muitas vezes não tratam tais seleções com muita preocupação, principalmente porque elas não influenciam em nada para eles, porém, sua influência na NBA é extremamente alta, como veremos mais adiante. Vejamos alguns jogadores que também receberam votos. Dwayne Wade, Marvin Bagley, Domantas Sabonis, Eric Gordon, Jrue Holiday e Lou Williams. Literalmente, reservas receberam votos para fazer parte dos times ideais da NBA. É o mesmo caso de quando Isaiah Thomas recebeu um voto para fazer parte de um dos times ideais de defesa.
A preferência por jogadores é óbvia e isso pode resultar em atletas que mereciam ficando de fora, porque um voto foi para Eric Gordon ou outro para Domantas Sabonis. Um votante pode simplesmente marcar qualquer nome, qualquer jogador que ele prefira, sem nenhum motivo, e esse voto pode significar que algum nome que realmente merecia estar lá acabe ficando de fora. E essa falta de critério e, honestamente, falta de importância que alguns dos votantes têm quanto à lista realmente quebra uma parte de sua legitimidade. Agora, será que isso realmente me afeta? Honestamente, eu não dou a mínima para tais listas. Eu não me importo de quem entrou ou quem não entrou, não estou nem aí se tal jogador merecia estar acima de outro ou não. Quer dizer, elas criam uma discussão interessante às vezes entre os fãs, mas no geral não me afetam em nada e eu não poderia me importar menos quanto a quem vai ou não vai entrar, se não fosse pelo critério que qualifica os atletas para assinarem contratos de Supermax. Bom, o que é um Supermax? Oficialmente chamado de Designated Veteran Contract ou Supermax para ficar mais fácil, ele foi introduzido na NBA em 2017 depois que Kevin Durant saiu do Thunder para ir para o Warriors. Basicamente, ele é um incentivo para que jogadores se mantenham em suas equipes e mais dinheiro pode ser ofertado a eles antes do tempo que tal dinheiro poderia ser ofertado em uma situação normal. Foi assim que o Warriors segurou Curry, que o Thunder segurou Westbrook ou que o Rockets segurou Harden. Deixa eu explicar melhor como ele funciona. Existe um valor máximo que um atleta pode assinar com a sua equipe e esse valor é um percentual do cap do time. Veja na tabela. Se um atleta tem de 0 a 6 anos de experiência, ele pode ganhar um máximo de 25% do cap. De 7 a 9, o máximo aumenta para 30% do cap e 10 ou mais anos, o máximo aumenta para 35%. O Supermax permite que um jogador ganhe os 35% do percentual do cap antes de seus 10 anos de experiência, só que aí vem a jogada dessa espécie de contrato. O jogador só consegue subir para 35% se ele assinar com o time que ele estava jogando durante seu contrato de calouro, dessa forma motivando atletas a ficarem em suas equipes. Além disso, tal contrato aumenta 8% a cada ano que passa. O tempo máximo de um contrato que cada jogador pode assinar também depende de certas qualificações, ou seja, um atleta pode estar qualificado a assinar um contrato de 4 ou 5 temporadas, dependendo do tempo que ele atua na NBA e o tempo que ele ainda tem de contrato. Vejamos o exemplo de Westbrook. Ele assinou uma extensão de 5 anos usando esse Supermax. Sendo a primeira temporada do contrato, ele ganhou algo em torno de 35 milhões de dólares. Ao final desse contrato em 2023, ele ganhará algo em torno de 46 milhões. Agora você deve estar se perguntando, o que os times ideais da NBA têm a ver com esse tal de Supermax? Tudo na realidade, e é aí que vem o meu problema com tais times. Veja bem, um jogador só pode assinar tal contrato se ele estiver elegível para tal. E aí é meio complicado, já que tudo na NBA aparentemente é complicado. Mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples para vocês e para eu também. Para que um jogador seja considerado elegível para assinar um contrato Supermax, ele tem que ter cumprido ou cumprirá 8 anos de serviço após seu contrato atual expirar. Além disso, ele tem que assinar com o time que o draftou ou que o conseguiu em uma troca quando ele estava em seu contrato de calouro. Se o jogador se encaixar nessa descrição, ele tem que ter um dos 3 critérios a seguir: ter sido selecionado para um All-NBA Team na temporada recente ou 2 temporadas seguidas antes da mais recente, ou ter sido defensor do ano na temporada mais recente ou 2 temporadas seguidas antes da mais recente, ou ainda ter sido o MVP da liga em alguma das últimas 3 temporadas. É complicado e se você não entendeu, não se preocupe, eu também não entendi direito ainda, mas o que isso importa é que alguns jogadores selecionados para esses times ideais na NBA estão elegíveis para um Supermax, enquanto outros ficaram de fora. Kemba Walker e Damian Lillard, devido às suas seleções para os times ideais, estão elegíveis para assinar um Supermax com suas respectivas equipes, enquanto os jogadores como Klay Thompson e Bradley Beal não, porque não entraram para nenhum dos times. Agora se lembra quando eu falei que muitos dos que votam para selecionar os times não dão muita importância? Percebem o quanto eles podem influenciar a liga? Imagine que você é Klay Thompson e ficou de fora de um dos times ideais, perdendo uma quantidade enorme de dinheiro porque alguém decidiu votar em Eric Gordon. E não se engane, é uma grande diferença de dinheiro.
Veja o exemplo de Kemba Walker. Sua elegibilidade para assinar um Supermax garante que ele pode ganhar 221 milhões em uma extensão de 5 anos com o Hornets, mas se ele quiser assinar com outra equipe, o máximo que ele poderá ganhar é 141 milhões por 4 anos, o que resulta em uma diferença de 80 milhões. E não é só os jogadores que são influenciados, os times também dependem extremamente desses votos para definir seus futuros. É até engraçado de pensar, mas para o Washington Wizards, que já está preso a um Supermax de John Wall, foi excelente que Bradley Beal não foi selecionado, porque agora eles não precisam oferecer esse contrato para ele, já que ele não é elegível. O mesmo pode ser dito sobre o Warriors, que agora pode segurar Thompson mais facilmente, já que ele não é elegível para um Supermax. Só que o outro lado da moeda também existe. O Portland Trail Blazers já tem problemas com salários ruins e agora possivelmente terá que ofertar um Supermax a Lillard. Considerando que esses votos podem definir se um jogador pode ou não ser elegível a tal contrato, realmente pode mudar a liga, e olhando que muitos não dão a mínima importância para quem eles votam, além de considerar que certos jogadores podem ficar de fora dos times ideais pelas suas posições, realmente traz um problema para a NBA, sendo que no final de tudo, não é a direção que dita se um jogador merece tal contrato, mesmo sendo eles que terão que arcar com o valor desse contrato e os atrasos que podem resultar deles. Vejamos John Wall, por exemplo. É possível que ele não atue na próxima temporada devido a uma lesão. Mesmo assim, o Wizards vai ter que pagar quase 38 milhões devido ao seu contrato. Agora, se eu acho que certos jogadores merecem ganhar mais, claro que sim. Um MVP, um atleta que obviamente é o melhor do time, sempre vai merecer ganhar mais. O problema aqui é que não é a equipe que define se ele merece ganhar isso ou não. Imagine o caso de Kemba. Talvez o Hornets estivessem pensando em trazer ele de volta, e isso já resultaria em muito dinheiro, só que agora, se eles quiserem fazer isso, terão que desembolsar mais dinheiro ainda, e por mais que o Walker seja um excelente jogador, não sei se ele vale tudo isso. Quando se fala de um MVP como Curry ou Harden que tem a capacidade de levar os seus times longe na temporada, tudo bem, mas certos atletas podem se qualificar e ganhar bastante dinheiro apenas por chegarem a um terceiro time, como por exemplo Rudy Gobert. Ao mesmo tempo, Gordon Hayward não foi selecionado para nenhum time, mesmo talvez merecendo, o que significou que o Jazz não pôde ofertar mais dinheiro para ele, resultando na sua saída. Agora imagine se ele tivesse recebido mais votos e realmente acabasse em um terceiro time, toda a cara da NBA seria diferente hoje. Viu como talvez um voto apenas jogado fora por se dizer pode influenciar drasticamente no futuro de toda a liga? Eu não vejo nenhum problema com o Supermax, mas quando não é o time que define isso, aí você tem um baita problema. Essas circunstâncias podem levar uma equipe a perder um atleta que eles realmente queriam manter, porque não puderam oferecer mais dinheiro, ou também a ter que oferecer mais dinheiro para segurar alguém que talvez não merecesse tanto. Esses contratos estão recém começando e até agora poucos assinaram, mas já temos alguns exemplos negativos que provavelmente irão aumentar no futuro. Também é virtualmente impossível para um time assinar 2 Supermax e alocar 70% do seu cap para 2 atletas apenas, também mostrando outro aspecto negativo que pode levar uma franquia a ter que escolher entre 2 de suas estrelas se elas se tornarem elegíveis no mesmo momento. No geral, as falhas que os times ideais da NBA apresentam quanto ao seu formato, combinado à maneira como os jogadores são selecionados, podem impactar no futuro da liga, e considerando a quantidade de dinheiro que estará envolvido nisso, acho que logo começaremos realmente a ver o porquê tal sistema apresenta um baita problema para toda a NBA. Obrigado e até a próxima.